Olá chicos, buenos dias, como estão todos? E aí rapaziada, suave com vocês? Galerinha, seguinte, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto que pra mim, sinceramente, é uma das coisas tão simples que talvez vocês não devessem estar estudando, que é muito bobo, muito fácil. Vamos falar hoje sobre pronomes interrogativos e exclamativos, tá? E aí, o que são esses pronomes interrogativos e pronomes exclamativos? É bem simples. São os pronomezinhos, tá? Que eles vão entrar, bom, quando eles são exclamativos, eles vão entrar numa interjecção, ou seja, numa interjeição, tá? E quando eles forem interrogativos, eles vão entrar numa interrogação, ou seja, numa pergunta. E aí a gente começa falando do seguinte. Alguém já se perguntou aqui, para que serve aquele ponto de interrogação que a gente utiliza em espanhol de cabeça para baixo no início da frase? Para você deve estar ao contrário, né? Para que você usa aquilo ali? É simples, cara. Em português já aconteceu de você estar lendo um texto e você só percebe que é uma interrogação, que é uma pergunta no final. É esquisito, né? Porque você estava lendo lá, e eu queria saber como vai... Aí você olhou para aquele ponto de interrogação lá no final da última palavra e você fala, eu queria saber como vai você? Fica estranho, não é? Você deveria ler assim, ó. Eu queria saber como vai você. Ia ficar bem diferente a entonação se você soubesse desde o início que era uma pergunta. E em espanhol isso não é um problema. Por quê? Porque em espanhol a gente já adianta para você, olha, isso aqui é uma pergunta. Aqui no início tem esse ponto, porque lá no final é uma pergunta. Então dá o tom certo. A mesma coisa acontece com uma exclamação. A exclamação, aquele pinguinho, aquele pontinho de exclamação, ele vem de cabeça para baixo. Parece até um i, né? Na realidade eu falei do pinguinho porque parece um i. E na realidade não é um i, tá? São umas palavras como que, como, porquê, quando, quanto, onde, donde, e daí por diante, que se eles estiverem normal, se eles estiverem numa frase que é uma afirmação ou com uma negação, eles não vão ter nada de diferente. Porém, essas palavras, qual, como, quando, donde, porquê, se eles estiverem em uma interrogação, ou seja, se eles estiverem numa pergunta, lá com entre os pontinhos de interrogação, de lá, interrogação, eles vão simplesmente ter acento. Fora da interrogação é o que? Normal. Na interrogação, o que com acento? Por quê? Normal, por quê? Com acento. Quando? Normal, quando sem acento. É só isso. A mesma coisa acontece com os exclamativos, tá? O que, quando, como, donde, e daí por diante. Se eles estiverem com los señales, os pontos de admiração, ou seja, os pontos de exclamação, eles vão ter também acento. É somente isso. Eles podem também estar em interjeições. E aí cada interjeição tem um significado diferente. Como por exemplo, a interjeição ai, ui, quer dizer dor. Cuidado, ou ojo, que é advertência. Vale, que é aprovação. Ou Dios mío, pode ser desespero. Hola, que é uma saudação. Ojalá, que é um desejo. Uf, que é algo que é cansaço, que demonstra aborrecimento, que dá uma ideia de que você já está meio cansado disso. O ralá quer dizer desejo. O ala, que é incentivo. Ala é para você incentivar, como se estivesse numa torcida. O olê, o ea, que é entusiasmo. E entre outros também, tá? Então essas foram os pronomes interrogativos e exclamativos, inclusive com as interjeições, que cada uma tem um significado diferente. Belezinha? Chicos, muitas gracias por terem assistido. Hasta!